Gente, nem sei onde que eu parei, que eu fui abrir a porta para as meninas, enfim. Ó, a gente coloca, então, este eletrodo conectado, tá? No equipamento. E ele é muito simples de utilizar, de verdade. A gente coloca aqui, a gente tem a opção, né? Então, nesse painel luminoso, o que a gente tem? Os botões de iniciar, parar. Então, aconteceu algum problema, o paciente tossiu, espirrou, e vocês vão ver que vai dar alguma confusão, para imediatamente a terapia. É um botão de segurança. A gente tem aqui os programas, o tempo e o controle de intensidade, tá? Então, o controle de intensidade a gente vai aumentando quando o eletrodo já está inserido e a gente vai observando e perguntando para o paciente se pode aumentar. A gente vai aumentando tanto um canal quanto o outro. Vou mostrar já para vocês o que isso significa. Bom, programas, a gente tem uma ideia por aqui, mas a gente precisa ter o manual para a gente saber quais são os parâmetros, tá? Esse daqui, ele é um pouquinho mais antigo, mas ele é excelente também, então eu comecei a minha carreira usando esse, tá? E ele é muito bom, eu tenho um carinho por ele. Então, a gente consegue aqui ver os programas e a gente vê aqui as frequências, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, programa 0 tem 2 Hz. O próprio nome diz inibição do detrusor. Então, é para incontinência urinária de urgência, né? Ou hiperatividade do detrusor, tá? Inibição do detrusor, 4 Hz, 6 Hz, despertar do períneo. Então, tem uns nomes, né, engraçados, mas que a gente já tem uma ideia. 10 Hz, tá vendo? Então, ele vai aumentando. Quando a gente chega aqui, ó, em 35 Hz, ele já passa para reforço do períneo e ele já tem T-on e T-off. Então, a gente vai ver aqui que vai passar no painelzinho quando tá passando a corrente e quando tá em repouso. Porque a gente precisa de repouso quando a frequência é mais alta do que 33 Hz, certo? Todo mundo lembra, né? Então, intensidade não, frequência. Quando as frequências são mais baixas, a gente não precisa de repouso. Quando a frequência é mais alta, a gente precisa do T-on e do T-off, tá? O próprio equipamento já tem o T-on e o T-off. Os outros equipamentos mais novos, ele já me possibilita mexer na modulação, mas aqui ele já me traz todo o programinha dele, o pacote dele já está todo aqui completo, já tem tudo aqui, tempo de passagem da corrente, tempo de repouso, e conforme eu vou mudando o programa, o T-on e o T-off muda, por isso que eu preciso do manual para eu saber o tempo que vai passar a corrente, certo? Uma coisa importante também, isso aqui é uma segurança do equipamento. Quando está no T-off, ou seja, está em repouso, não está passando a corrente, a gente não consegue aumentar a intensidade. Porque se a gente aumenta a intensidade, está em repouso, quando volta o T-on, o paciente pula da maca, porque assusta, porque a intensidade está muito alta, certo? Outra coisa, aqui ele me traz o canal 1 e o canal 2. Então, vejam, canal 1, ele passa a corrente nos eletrodos, nos anéis externos, que são esses dois aqui, ó. Esses dois canais externos, canal 1. E o canal 2, ele passa nos dois canais internos, certo? Então, quando eu vou aumentando a intensidade, eu preciso aumentando tanto o canal 1 quanto o canal 2, tá bom? Deixa eu ver o que mais. Bom, eu programei, o tempo ele é sempre 20 minutos, se eu quiser mexer aqui eu consigo, mas ele já tem no pacote dele aqui os 20 minutos, tá? Se eu quero, por exemplo, reforço do períneo, esse é um que eu uso bastante, tanto com 35 quanto com 65 Hz. Eu coloco iniciar a terapia e começa a passar. Ele vai dar mau contato daqui a pouco, né? Bom, ele não deu mau contato, mas ele não tá passando também porque a intensidade tá baixa, certo? Então, olha lá, tá em repouso. Tá passando a corrente, então aqui é o T-on. E daqui a pouco ele já entra no T-off. Olha lá, repouso. Quando tá em repouso, eu não consigo aumentar a intensidade, certo? Eu acho que é isso. Quando eu termino a minha terapia, ele mesmo já apita e já desliga o equipamento, mas se eu quero desligar antes, eu aperto aqui em parar terapia, eu tiro, né, a sonda, o eletrodo da paciente, não tem preservativo nesse caso, tá, gente? Porque tá passando uma corrente elétrica, ele não avalia nada, ele é uma eletroterapia para tratamento, eletroterapia, certo? Então, não colocamos preservativo, aí a gente precisa mandar, e aí eu vou explicar isso para vocês depois, na nossa aula síncrona, como é que
que é a logística, né, de esterilização, tá? Mas a gente não utiliza aqui mais, só com essa mesma paciente. E aí a gente lava com sabão enzimático e depois eu explico para vocês certinho. Certo? Então esse aqui é o Duopex 996. Eu acho que é isso.